Olá pessoal, Rodrigo Andrade, consultor patrimonial. A gente explicou em outros vídeos como funciona a consultoria patrimonial que a gente desenvolve, a análise jurídica, financeira do patrimônio para atingir o objetivo de cada cliente, de cada pessoa, da sua família. Como o nosso foco é muito Estados Unidos, vou contar um pouco sobre como investir nos Estados Unidos, em algum tipo de projeto nos Estados Unidos, o processo para esse investimento chegar lá e vai passar pelo câmbio. Então a gente vai explicar também algumas coisinhas de câmbio. Nós temos basicamente dois meios de investir nos Estados Unidos em algum projeto. Por exemplo, um projeto que a gente desenvolve, vamos construir uma casa para vender na Flórida, no Tennessee, onde a gente constrói hoje. Dois meios que o investidor tem de chegar a esse projeto, como pessoa física ou como pessoa jurídica. Como pessoa física, ele pode fazer uma remessa daqui para os Estados Unidos. A empresa que vai ser a dona do projeto recebe esse investidor como sócio, como pessoa física, e ele faz uma remessa daqui direto para a conta dessa empresa que é a dona do imóvel, que vai construir e vender esse imóvel depois. Então esse é um meio, o cara como pessoa física fica sócio da empresa dona do imóvel lá. Ou ele entra como sócio nessa empresa, que é a dona do imóvel, ele entra como uma pessoa jurídica dele, americana. Para isso a gente vai constituir uma companhia americana para ele. Essa companhia americana dele vai funcionar como uma holding patrimonial para ele. Ela vai entrar como sócia na empresa que vai ser a dona do imóvel, que vai fazer o projeto, construir a casa e vender e depois pagar os sócios. Então serão dois meios da pessoa participar do projeto nos Estados Unidos, como pessoa física, como pessoa jurídica. Algumas das vantagens e desvantagens dessas opções. Como pessoa física, para fazer a remessa para uma conta pessoa física nos Estados Unidos, então eu, brasileiro, estou mandando dinheiro para minha conta pessoal nos Estados Unidos. Nós vamos ter um custo de 1,1% de IOF para fechar esse câmbio, porque ele vai com um título de disponibilidade de capital. Quando eu, pessoa física brasileira, estou mandando dinheiro para minha pessoa jurídica nos Estados Unidos, agora eu estou fazendo um câmbio de aporte de capital. No aporte de capital, o IOF é de 0,38% só. Então a gente já tem uma diferença relevante de custo tributário da remessa do dinheiro. Então se a gente está fazendo um investimento de $100 mil nos Estados Unidos, se eu vou como pessoa física, eu pago 1,1% de IOF, então a gente já está falando de $1.100 de custo tributário. Se eu faço o aporte na minha empresa e o IOF é 0,38%, então o custo vai ser de $380 só. Então nós já temos uma diferença de mais de $700 de economia no custo tributário. Essa diferença, muitas vezes, ela pode significar o custo de montar a empresa nos Estados Unidos. Então, para cada $100 mil, a partir de $100 mil, a gente diria que já vale a pena fazer o investimento como pessoa jurídica, pensando exclusivamente nesse custo da remessa do dinheiro para lá. Pela economia que tem no IOF já vale o custo de montar a companhia lá, ou pelo menos já banca boa parte do custo de montar a companhia americana. Uma outra diferença muito importante é quando esse projeto que a gente está desenvolvendo, através de uma empresa americana, que é a dona do terreno, vamos construir a casa e vender, quando a gente vende a casa e vai pagar os investidores, os sócios dessa companhia, muitas vezes uma casa vai ter 3, 4 sócios ali, que são 4 investidores. Vendemos a casa, vamos pagar os investidores. Se a pessoa é sócia como pessoa física dessa companhia, quando a gente distribui o rendimento do projeto, o cara vai receber isso como pessoa física, ele tem que imediatamente declarar e pagar o imposto de renda no Brasil através do Carnê-Leão, emitido no mês seguinte, ele tem que pagar o imposto de renda por causa da receita que ele teve no exterior. Então essa é uma outra desvantagem de atuar num projeto desse como pessoa física, porque no momento em que acabar o projeto, recebi o dinheiro, em tese eu tenho que declarar e pagar o imposto de renda aqui no Brasil. Se eu estou atuando no projeto como uma pessoa jurídica minha, a gente consegue mitigar essa tributação, porque eu só vou pagar um imposto quando a minha empresa fizer a distribuição do capital para mim.
muitas vezes nos nossos projetos não ocorre essa distribuição de lucro da empresa para a pessoa física. Então acabou o projeto, uma empresa fez o projeto, construiu a casa, vendeu, na hora de pagar o rendimento, eu vou pagar para uma outra pessoa jurídica, que seria a minha holding patrimonial. Nesse momento eu não tenho que pagar imposto ainda no Brasil. Eu só vou ter que pagar imposto no Brasil quando essa minha holding patrimonial, ela distribuir o resultado para mim como pessoa física, ainda que seja nos Estados Unidos. Tá? Não é quando o dinheiro entrar no Brasil não, pessoal. Isso é uma coisa que muita gente tem dúvida. O dinheiro não precisa vir para o Brasil para ser tributado aqui. Fiz essa distribuição nos Estados Unidos, ele já pode ser tributado aqui, porque o brasileiro, pessoa física, contribuinte no Brasil, já teve renda no exterior. Então essas são algumas outras diferenças de atuar num projeto de investimento nos Estados Unidos como pessoa física, como pessoa jurídica, o impacto do câmbio e do custo tributário nisso. Tá bom? Estamos às ordens, à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Tem os outros vídeos aí para explicar o trabalho. Compartilha o sininho e qualquer dúvida, estamos às ordens. Um abraço, pessoal.